Boa tarde, estamos começando mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje teremos palestra com o palestrante André, com o tema Morte, Começo ou Fim. Oi, André. Opa, tudo bem? Pois é, estamos aqui de novo. Hã? Estamos aqui de novo. Nossa, tá meio, o som tá meio ruim. Não tá, você tá conseguindo ouvir direito aí? Eu estou ouvindo bem. Minha voz não está saindo boa? Agora melhorou. Opa, vamos falar de pertinho então. Então tá, então bora começar então, né? Vamos lá. Você já ouviu falar aquele caso, Vanessa, que o Chico Xavier estava viajando de avião, aconteceu uma turbulência e ele desesperou? Demais da conta. Como é que foi a história? O que a Emmanuel falou para ele? E que Emmanuel falou pra ele que se ele era pra morrer, que ele morresse com dignidade, né? Exatamente. É sobre isso que a gente vai conversar hoje.
A gente vai falar sobre como morrer com educação Vixe, e como Maria. aceitar as perdas com educação. Vamos lá? Vamos lá então, fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que já estão aí online. A gente estava vendo aqui tanta gente boa que já está participando com a gente. O nosso abraço cheio de saudade para Conceição, para Sandra, para o Tiago. Que vontade de abraçar cada um de vocês, para minha sogra, Dona Maria, Dona Maria. Um abraço para a senhora. E o tema de hoje é um tema muito interessante que fala diretamente para todos nós. Conta-se que Sócrates, segundo Kardec, ele foi um dos precursores do espiritismo. Então conta-se que Sócrates, quando foi condenado pelo júri em Atenas, ele recebeu a visita da sua esposa desesperada. Ela não se continha e dizendo que não era justo que eles tinham condenado ele. E a resposta de Sócrates era nos cala, nos fala muito profundamente. Sócrates, no bom coloquial, olha para ela e diz: eles também já estão condenados. Qual a novidade que eu vou morrer? Eles também vão. Porque a morte é um processo natural da vida. Viver e morrer são dois extremos dentro dos quais nós situamos os limites da nossa experiência aqui na matéria. No entanto, a apreensão em torno desse tema, ela é uma constante, até pelo nosso princípio de sobrevivência, pelo nosso instinto de sobrevivência. Existe uma apreensão muito grande em relação a esse momento da partida. Por isso que, como eu estava conversando com a Vanessa, o nosso estimado Chico Xavier também se surpreendeu numa situação dessa, quando ele, viajando entre Uberaba e Belo Horizonte, de avião, começou uma turbulência e todos os passageiros entraram em pânico, inclusive ele. E no momento de maior desespero dele, Emmanuel lhe diz: cala a boca e morra com educação. Só que isso não é fácil. É mais fácil quando a gente está falando do processo de perda, quando a gente está falando da situação de morte do outro, e não quando a gente experimenta essa sensação na nossa experiência prática, na nossa vida. Pessoal, eu estou vendo o pessoal comentar que a imagem está ruim. Aqui para mim está tranquilo. Vocês estão ouvindo bem? O som tá bom? Eu vou tentar falar um pouco mais alto para facilitar o entendimento, tá certo? E qualquer coisa, o Brunão aí da técnica vai nos auxiliando. Shakespeare, a respeito dessa questão do quando a dor é com o outro, parece que é mais fácil. Shakespeare, em Romeu e Julieta, no ato 2º, ele atribui uma fala ao Romeu muito interessante, quando ele diz: ri-se da cicatriz quem nunca foi ferido. Ou seja, quem não está passando pela situação de dor, quem não está passando pela situação de perda, pela situação de ausência de um ente querido, é mais fácil que a gente ria, que a gente se sinta tranquilo. No entanto, diante da situação de perda na nossa vida, esse enfrentamento nem sempre é tão fácil. Por isso que a gente pode falar que a morte, em todos os agrupamentos onde existe o convívio em sociedade, todas as espécies que criam alguma forma de elaboração social, de convívio, ela é tocada pela experiência da morte até como uma forma de preservação da espécie.
Ou seja, se nós começarmos a não nos preocuparmos com a perda de um ente, com a perda do outro, naturalmente que toda a nossa espécie corre o risco de perder a liga, de perder aquilo que nos une enquanto espécie. Então, nas sociedades primitivas, em todas as sociedades humanas, essa questão da perda, do luto, da ausência de um ente que se vai, que se foi para o outro lado, que partiu para o desconhecido, ela é sentida de forma bastante dolorosa, no sentido da perda. E no caso das sociedades humanas mais desenvolvidas, oferece a oportunidade de se desenvolver a empatia, de se colocar no lugar do outro naquele momento de perda. Ou seja, a empatia confrontando diretamente com a falta de sensibilidade. Uma sociedade que não se sensibiliza diante da dor do próximo, uma sociedade que não se sensibiliza diante da perda que acontece na casa do vizinho, naturalmente é uma sociedade doente. Ela está adoentada pela falta de desenvolver esse princípio de empatia. O luto, ele é uma questão extremamente pessoal. A perda, a ausência, o enfrentamento dessas emoções, a elaboração desses sentimentos é extremamente difícil. E é um processo através do qual as pessoas buscam reelaborar as próprias emoções e ressignificar, dar continuidade à sua vida. Só que, para uns, isso é fácil. A pessoa consegue, com relativa facilidade, aceitar a nova situação e se adaptar a ela, reconstruir a sua vida. Só que para outros, e a gente pode afirmar que para a maioria de nós, essa situação não é tão fácil de ser elaborada. Ela é elaborada a longo prazo. Ela é acompanhada de um processo de destruição. E mesmo que no fundo ela proporcione, ao final de algum tempo, o crescimento, a transformação pessoal, a reelaboração dos sentimentos, mas a curto prazo, a gente pode afirmar que a morte de um ente querido, ela rouba a alegria de viver. Por isso que as pessoas desenvolvem, e isso é natural, cada um ao seu modo, estratégias de enfrentamento do luto. Para algumas pessoas, essas estratégias podem ajudar na superação desse momento doloroso. Para outras pessoas, essas estratégias, quando equivocadas, elas chegam a atrapalhar. Então, as atitudes que normalmente são tomadas são atitudes reflexivas, quando a pessoa analisa, reflete sobre a situação, sobre si mesmo, quando ela busca formas de entendimento da situação e de superação. As atitudes reflexivas são atitudes que normalmente produzem resultados mais rápidos, porque a pessoa consegue entender aquilo que está se passando, busca respostas e, através dessas respostas, encontra caminhos de reconstrução da própria existência ou de convivência tranquila em relação à perda. Outras pessoas optam pelas atitudes reativas. São atitudes moldadas pela impulsividade, descontroladas. São atitudes onde a dor ela é levada ao extremo, ela é sentida ao extremo, ou seja, a pessoa não consegue elaborar de forma tranquila esse sentimento de perda, ainda que momentâneo, mas ela não consegue perceber a dinâmica dessas relações e a naturalidade do processo existencial que se inicia, tem um ápice e, naturalmente, chega a um ocaso existencial enquanto humanidade encarnada, enquanto ser encarnado aqui na Terra. E há ainda as chamadas atitudes, estratégias supressivas, que nada mais são do que atitudes de negação da dor. Ou seja,
a pessoa procura, até com o auxílio de medicamentos, de alcoólicos, de processo de drogatização, eles procuram formas de evitar o enfrentamento, de se expor àquilo que ele considera um problema. E há o que a gente chama de negação do luto, que traz consequências extremamente dolorosas e consequências a longo prazo para essa pessoa. Agora, gente, grande parte das pessoas, quando enfrentando o problema do luto, elas buscam no auxílio religioso, nas mais diversas denominações religiosas, elas buscam auxílio, e isso é natural, ou seja, a partir de um momento de perda, a família, as pessoas mais diretamente envolvidas, buscam as suas igrejas, aos centros de fé da sua tradição religiosa, a fim de buscar o amparo. E dessa forma, eles buscam as igrejas nas suas mais diversas denominações, e todas elas têm serviços especiais de acolhimento a essas pessoas. A denominação evangélica é extremamente presente, nossos irmãos evangélicos, eles são extremamente presentes nesses momentos quando um irmão ou uma irmã está atravessando uma situação dolorosa e particularmente uma situação de perda. As casas católicas também, a tradição católica é de um entendimento dentro do seu ciclo de possibilidade de entendimento. Então a tradição católica, ela traz, aliado à crença em Maria, Nossa Senhora da Boa Morte, né, nos 800 em Portugal, se escreviam manuais da Boa Morte. Esses manuais, inclusive, chegaram até aqui nas comunidades brasileiras. No ciclo do ouro, em Minas, era muito presente essa questão dos manuais da Boa Morte. Ou seja, o Chico Xavier, quando ele estava gritando, quando ele estava junto, né, naquele pânico ali no avião, ele deveria ter estudado também algum manual da Boa Morte, para que aprendesse, segundo Emmanuel, a morrer com dignidade, né? Morrer com respeito, com educação. E, de uma forma geral, pessoal, quando as pessoas buscam as casas religiosas, elas estão buscando o consolo e também a intercessão. Está buscando o consolo para suas dores mais imediatas, está buscando consolo para o seu núcleo familiar destroçado e também está buscando a intercessão por aqueles que já partiram, por aqueles que estão do outro lado da vida. E chegando às casas espíritas, a grande recomendação que as casas espíritas fazem no acolhimento a esses irmãos, a essas irmãs, essas pessoas em situação transitória de sofrimento, mas que isso não diminui a dor de cada um, é justamente o entendimento, o se colocar no lugar do outro, entender que a dor do próximo deve ser respeitada, essa atitude de empatia. No Evangelho segundo o Espiritismo se fala até em esmolas que queimam nas mãos de quem recebem, ou seja, quando o acolhimento não é bem feito, quando não se coloca-se no lugar do outro, é uma esmola necessária, mas que a pessoa recebe com humilhação, que ela não percebe a esperança naquela pessoa que a está recebendo, ela não percebe a empatia daquela pessoa para com ela, e isso acaba não atingindo o objetivo maior do Espiritismo, que é justamente consolar os corações através da fé raciocinada. Só, pessoal, que esse processo não é um processo simples. Ele é difícil. Por quê? Enquanto a gente pensa que chegando à casa espírita existe um formalismo presente que vai nos aliviar as dores, as coisas não acontecem dessa forma. A consolação, a tranquilidade advinda do conhecimento espírita é fruto também do amadurecimento e da busca pelo conhecimento. E isso nem sempre é fácil. Allan Kardec, em O Evangelho, o que é o Espiritismo, na página 87, ele diz que é erro crer que se exija fé antecipada de quem quer estudar.
O que se exige é boa fé, aliás, coisa diversa. Então, o Espiritismo, ele não força as pessoas a terem essa fé antecipada, a crerem de qualquer forma naquilo que é trabalhado na experiência das casas espíritas. Pelo contrário, a atitude é de acolhimento, é de convite ao conhecimento, é de compartilhamento de informações, e essas informações, elas são extremamente libertadoras. Só que a disciplina das pessoas, a nossa disciplina diante desse conjunto de informações novo, é que nem sempre é fácil. Na introdução de Missionários da Luz, de André Luiz, Emmanuel chega a dizer que enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, gênios tudelares, florestas encantadas, palácios ocultos, os olhos da criança que está ouvindo aquela história ficam arregalados, ela adora, ela acha bonito, ela fica encantada com aquilo. No entanto, quando o narrador modifica a sua narrativa, fixando nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil contrafeita, cansada. Da mesma forma, em relação ao conhecimento espírita. Ou seja, enquanto nós estamos falando de fantasia, de aparição de fantasmas, da questão do outro lado da vida, cheio das suas peripécias, espíritos que podem aparecer nos caminhos, pessoas que foram numa festa, dançaram com alguém, no outro dia só tinha uma casaca, essas histórias nos enchem assim daquela expectativa da narrativa, tudo, mas quando a gente é convidado para o estudo, quando a gente é convidado para a reflexão contínua em cima desses ensinamentos, quando a gente é convidado a tirar as nossas próprias conclusões e não a fé cega, isso acaba nos deixando um pouco menos fervorosos, um pouco menos interessados naquele assunto. Então a questão da morte, a resposta que a doutrina espírita nos oferece, toda a compreensão que o espiritismo nos traz, é justamente pautado no estudo, na compreensão maior, na elaboração desses conteúdos, e que a pessoa ela chegue às suas próprias conclusões através do estudo sério, racional. E é por isso que na introdução ao estudo da doutrina espírita, Kardec chega a falar que o espiritismo faz mais do que argumentar, torna as coisas patentes. É ele, pois, o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas, porque dá ao homem a convicção do seu destino futuro e, nesse sentido, deve ser acolhido como um benefício para a humanidade. Por isso é que Herculano Pires, articulista espírita, ele escreveu no livro Educação para a Morte. Um livro que é muito interessante, Educação para a Morte, que a educação para a morte é a educação para a vida. E a educação para a vida é a aquisição do conhecimento maior. E o conhecimento maior a respeito do sentido da nossa existência é que é libertador, é que nos faz compreender realmente o significado da nossa passagem aqui pela Terra e os seus objetivos que repercutem em toda a eternidade. Pessoal, fiquem com Deus. Esse é um assunto que a gente poderia continuar durante algum tempo. O nosso encontro através das lives, apesar de estar acontecendo de forma muito bacana, mas ele tem um tempo limitado. E é por isso que nós convidamos cada um de vocês para participarem das nossas outras reuniões, que acontecem às terças-feiras, reunião pública, às quartas-feiras, reunião de tratamento, e para as dúvidas que surgem durante a semana, a nossa mais nova reunião, que é a reunião de perguntas e respostas às quintas-feiras. Que Deus, na sua bondade infinita, que os espíritos protetores que velam por cada um de nós, que os nossos anjos guardiões velem pelos nossos destinos, que nos proporcionem o entendimento para que a gente possa crescer cada vez mais, para que a gente possa entender melhor a dor do próximo, nesse momento em que milhares de vidas estão sendo ceifadas no nosso planeta. Que nós possamos estar em sintonia com os objetivos maiores de nossa existência. Que Deus proteja a todos nós. Que assim seja. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que assim seja.
Obrigada, André. Excelente Valeu, palestra. Vanessa. Obrigado. Obrigada. Cantar mais uma musiquinha aqui para encerrar. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Se quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim atrás, sei que tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Mas tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência grandiosa, não canso de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Obrigada pela participação de todos. Esperamos vocês para a próxima live, que será terça-feira, às 20 horas. Bom final de semana a todos e fiquem com Deus.